Vamos ler, irmãos, 1 Timóteo no capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 12 em diante. 1 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus, com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedido misericórdia, para que em mim, que eu sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, ó teu Filho, nós nos curvamos diante do Senhor. Nós somos gratos por esta preparação, Pai. Nós ouvimos a leitura da mensagem e pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor venha ministrar pelo teu Espírito Santo cada palavra dita aqui. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, Paulo está falando com Timóteo, um jovem pregador. Paulo, depois de pregar 3 anos em Éfeso, Paulo deixou a igreja aos cuidados de um jovem pregador por nome de Timóteo. Era um moço e a igreja está agora nas mãos de Timóteo. Lá em Atos 19, 18, se eu não me engano, 19, vai falar sobre a vida de Timóteo. Quem era este moço? Quem era este homem? Ele era um jovem em seu primeiro pastorado, que já enfrentava problemas. Era um jovem garoto, um moço, que estava iniciando seu ministério e quando começa o cristianismo, começa a igreja primitiva, há muitos problemas, não diferente das de hoje, mas é um moço ainda jovem, talvez sem experiência de vida, mas ficou sobre ele a responsabilidade que Paulo deixou. E ele teve que combater falsos mestres na igreja, falsas profecias, falsa doutrina, falso evangelho, falsa palavra, falsos mestres. Sendo novo, começando a sua vida cristã como um líder, muita desordem nos cultos e a necessidade de encontrar novos líderes que coordenassem, qualificados, e o materialismo no meio disso. Algumas pessoas dentro da igreja, sendo cristãs, salvas, convertidas no evangelho do Senhor Jesus, considerava Timóteo ainda muito jovem para aquele trabalho. Ele não era ainda a uma fase adulta. Então os próprios crentes ali reclamavam de que Paulo tinha deixado ele para ajudar no atendimento dos cultos. Naquela época, ele tinha cerca de 30 anos, mais ou menos, 30 anos. No entanto, a sociedade grega é uma região que acreditava que um homem atingia a sua maturidade por volta dos 40 anos. Então, para os irmãos ver a dificuldade da igreja aceitar uma pessoa tão jovem, que na leitura deles, no pensamento deles, a cultura grega, um jovem passaria para a idade adulta após seus 40 anos. É como se tivesse aqui à frente dos irmãos, hoje eu tenho 45, tivesse à frente dos irmãos um jovem de 25 anos pregando para a igreja, uma igreja adulta, homens de 60, 70, 80 anos. Talvez a idade de 25 anos, talvez teria 25 anos alguém casado
há 25 anos, está entendendo? Então, não entrava no conceito deste povo, e ele enfrentava alguns problemas. Timóteo tinha realmente muitas responsabilidades, e parece, ao ler este livro, convido você a ler a história de Timóteo, ao ler este livro, ele também lutava contra o desânimo. O povo de Deus está desanimado, irmãos. É muito enfrentamento, muita luta. Na época havia uma perseguição pelo imperador aqui, Nero, e a igreja está sendo combatida incessantemente, veementemente. E encorajar uma igreja, irmãos, nas mãos de um jovem. Paulo é preso, passando por masmorras, passando por perseguição. A igreja está enfrentando um enfrentamento, uma afronta adversária. Roma quer de todo jeito destruir o cristianismo. E o povo de Deus está passando por uma perseguição. Então Timóteo assume a responsabilidade de cuidar da igreja com um povo desanimado, um povo cansado. E Paulo escreve esta carta a Timóteo, irmãos, para encorajar o jovem pregador a continuar servindo o Senhor com fidelidade. E ele também escreve para desafiar, não só encorajar, mas para desafiar, irmãos, em meio ao desânimo, em meio à perseguição romana, em meio à mortandade de cristãos, de mártires. Paulo escreve não só para encorajar a ele a continuar servindo o Senhor, mas também para continuar crescendo no Senhor, na graça, no conhecimento, na verdade, defendendo a palavra de Deus. Olha o desafio que esse homem tinha. Apesar de toda a oposição que a igreja enfrentava, Paulo está encorajando, influenciando Timóteo a continuar crescendo no Senhor. E quando eu digo Timóteo, ele sendo o anjo da igreja, que a igreja também deveria prosperar, ter posteridade no Senhor. Trazendo para esses dias de hoje, não é diferente. Talvez você tenha até o dobro da minha idade, pode ser que sim, claro. Talvez você tenha um pouco mais que a minha idade, talvez você tenha seus 60, 70 anos, 50, por que não? Olhando para um jovem, eu me sinto jovem, claro, vou fazer 45 anos. Talvez você olhe para mim, quem é esse garoto aí, esse moço? Obrigado pelo garoto, pelo moço. Talvez você olhe para mim e diz assim, quem é esse homem para estar falando algo? Não tem experiência de vida. O desafio hoje não é esse. O desafio, irmãos, e uma época que nós vivemos, onde o evangelho é vendido, é corrompido, no lugar da palavra de Deus, Cristo, na mensagem, coloca você e eu. É uma dificuldade, irmãos, atrair a pessoa para o Senhor. Por quê? Porque o seu coração e o meu não vai para o Senhor. O meu coração e o seu não procura o Senhor, não procura Deus. E hoje, infelizmente, trocaram nos altares, nos microfones, a verdadeira mensagem do Evangelho, por aquilo que o seu coração quer ouvir, por aquilo que o seu coração deseja para hoje. Falaram para nós que, irmãos, a maior vitória é vencer o outro. Contaram para nós, para a nossa carne, que a maior desafio é vencer o outro e ganhar dele. O maior desafio é tirar o irmão daqui e colocar você no lugar dele. Eu não estou mentindo, você sabe que é disso que eu estou falando. Falaram para nós que o nosso inimigo, irmãos, é o pai, a mãe, a esposa, o vizinho, o irmão da outra igreja. Nós estamos vivendo esta época, não mudou nada. Então é um desafio, irmãos, o pregador estar aqui dizendo isso para a igreja, porque infelizmente isso não atrai o público, falar da alma, da salvação, do arrependimento de pecados, que desemboca dentro da sua casa, na sua família, no teu trabalho, no trânsito, com o seu filho, na rua, com o patrão, com o vizinho, com o colega, com a esposa, com o marido, com a sogra, com o sogro, com os parentes. É um desafio, irmãos,
Mas a época que a igreja mais cresceu foi justamente na perseguição. Louvado seja o nome santo do Senhor. A época que nós mais crescemos diante do Senhor é na época das nossas provações. Por quê? Porque aí nós vamos para a presença do Senhor. Deveríamos ir para a presença de Deus. Deveríamos buscar no Senhor, irmãos, o melhor para a nossa vida, e o melhor é Jesus. Nós deveríamos orar mais diante das adversidades, nós deveríamos buscar mais por Deus, irmãos, diante das nossas dificuldades. Quando eu olho para este texto, um esforço para alcançar o objetivo e encorajar este pregador, Paulo vai usar o exemplo da sua própria vida, como exemplo de Jesus pode fazer, irmãos, através da sua graça, através da bondade, do seu poder. Ele diz a Timóteo: Timóteo, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, não olhe para as dificuldades, olhe para mim. Eu dou graças a Cristo Jesus, Timóteo, nosso Senhor, porque me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Em outras palavras, eu dou graças a Deus que por causa de Jesus o Senhor me designou para o ministério de evangelista, de alguém que prega a palavra de Deus. Eu não mereço, sabe, Timóteo, mas o Senhor fez isso por graça, bondade e misericórdia. Deem graças a Deus por nós estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus, não nesta placa, nesta igreja, nesta religião, não, mas o prazer do seu coração ainda estar aí, para ouvir o que é bom, o que é perfeito, o que é santo, o que é agradável, o que é louvável. E tudo isso não é eu, não é você, não são as minhas obras, não é denominação, não é placa, não é instituição religiosa, é a palavra de Deus. Louvado seja Deus! Se você parou aqui para ouvir a mensagem, se estamos aqui para anunciar, se tem quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele está tratando com a sua vida, com a sua alma, e ela está se regozijando na presença do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Que maravilha! Dou graças ao Senhor pela tua palavra ter alcançado a minha vida. E assim como Timóteo, não que seja Paulo, mas o Senhor dizendo à igreja: dê graças ao Senhor pela palavra está sendo lançado, pelo perdão dos seus pecados, pelo refrigério que é a palavra de Deus sobre a sua vida. A tua casa pode estar de ponta cabeça, a tua vida pode estar do avesso, mas se a palavra de Deus está tocando do teu coração, louve e adore, o Senhor está contigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é as provações, não é a angústia, não é as tristezas, não é o problema familiar, não é o casamento problemático, não é o teu desemprego, não é a fome, não é a guerra, não é a tempestade, não é o desafeto que te faz afastar da presença do Senhor. Louvado seja Deus! Não, irmãos, o teu coração está convertido, convencido de seus pecados, da tua necessidade de Deus, assim como o meu coração está convertido, a nossa alma clama pela presença do Senhor. Se você veio esta noite e está aqui conosco para adorar aquele que é digno de honra e de glória, aquele que quer encher o teu coração com a manifestação do Espírito Santo, tenha certeza, a presença de Deus se manifestará no teu coração, ela vai encher a tua alma, haverá paz na tua vida, haverá paz, e o teu coração vai regozijar, a presença do Senhor se manifestará. Ela toma eu aqui, toma você aí, na onde você mora, na tua casa, na tua rua, no teu trabalho, é a presença de Deus. Não sou eu que te esforço, é a palavra de Deus que gera força para o desanimado, que gera força para o abatido, que gera força para aquele que não tem mais condições de falar: Senhor, eis-me aqui, em nome de Jesus. Que você possa abrir o teu coração esta noite: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, fala que a tua serva ouve. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quem era Paulo? Era um blasfemo, era alguém que falava mal do Senhor. Louvado seja Deus. Ele olha para Timóteo: Timóteo, olhe para mim, olha a minha situação, olha quem era. Eu era um blasfemo, eu agia em nome de Deus, eu tirava a vida dos irmãos em nome de Deus, eu perseguia os cristãos em nome de Deus,
olha para a minha situação, não desiste, louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo sabia que se Timóteo pudesse ver que Deus podia pegar um homem como Paulo, como ele, com toda a sua bagagem, salvá-lo por sua graça e usá-lo para a sua glória, então Deus também poderia fazer uma obra maravilhosa por meio de Timóteo. Irmã, irmão, eu não sei o que você enfrenta na tua casa, com os teus filhos envolvidos com coisas ilícitas, com o teu marido que é um beberrão, talvez cheio de vício, a tua esposa, talvez a sua casa, tua vida, tua família destruída, mas o mesmo que Deus fez da vida de Paulo, fez da minha vida e da igreja presente, poderá fazer na sua. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, apenas creia, Deus não mudou, tua palavra é imutável, louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo estava dizendo a Timóteo: olha o que Deus fez comigo, Deus pode fazer nesta igreja e vai fazer, Deus vai fazer, irmã, creia, tenha certeza, pai e mãe que está aqui, Deus vai transformar na vida do teu filho, Deus pode fazer isso, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Mas infelizmente nós desistimos mesmo de esperar, irmãos, nós somos impacientes. Nós desistimos mesmo antes de nós ir aos pés do Senhor, nós queremos abandonar tudo, não cremos. A incredulidade precede a queda, a infidelidade precede a vergonha. Nós agimos desta maneira, nós deixamos crer, não é apostar. Crer é ter certeza que vai acontecer, louvado seja o nome santo do Senhor. Crer, irmãos, não é ficar lá esperando, não. Crer é continuar buscando, e Deus tem poder para dar. Louvado seja o nome santo do Senhor, glória ao nome santo do Senhor. E eu gostaria, irmãos, esta noite, de dedicar a mim e a você, há algum tempo, olhar para o testemunho de Paulo, um homem que esteve afastado do Senhor sem perceber. Por quê? Porque eu vejo que Jesus fez nele, em Paulo, Ele pode fazer em mim, pode fazer em você, pode fazer nos teus filhos, pode fazer na tua esposa, pode fazer no teu marido, pode fazer no teu patrão, pode fazer no teu funcionário, para aquele que te persegue, que fala mal de você, que xinga, que maltrata, que humilha. Ei, irmã, se você está aqui esta noite olhando para a situação do seu filho, talvez ele saiu da sua casa na sexta-feira, não te deu notícia, o seu marido saiu, gastou todo o dinheiro que recebeu do pagamento, e você talvez com as contas toda atrasada, a sua esposa que não muda, quer ir embora de casa. Tenha certeza, o que Deus fez na vida de Paulo, o que Deus fez na minha vida, o que Deus está fazendo na vida dos meus filhos, vai fazer na sua, vai fazer na sua casa, na vida do seu marido, da tua esposa. Tem salvação nesta mensagem. Deus quer salvar a sua família, Deus quer salvar a sua casa. Talvez você veio aqui esta noite desistindo, desanimada, desanimado, não quero mais. O Senhor está dizendo: tem grandes coisas sobre a sua vida, e Deus vai fazer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Apenas creia, tome posse da mensagem. Louvado seja Deus. Quem era Paulo, irmãos? Quem era? Talvez você não tenha lido sobre a história desse homem. Irmãos, eu quero dar aqui um testemunho de um pecador. No versículo 13 vai dizer assim, ó: a mim que no passado era blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância e na incredulidade. Esse era Paulo. Era um aprofundar dos sentimentos de Paulo, do seu comportamento, uns atos de pecador, irmão, miserável. Um homem que negava, irmãos, o amor de Deus. Ele não sabia o que de fato era amar a Deus. Amar a Deus é amar o próximo. Próximo para o Paulo é somente aquele que fazia aquele que ele mandava, o que ele pensava, fazia do jeito que ele imaginava que devia fazer para amar a Deus. Ele não sabia, irmãos, que amar a Deus precisava amar o próximo como Cristo nos amou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda destituídos da glória de Deus, miseráveis, pecadores sem merecimento. Para Paulo, irmãos, aquele que tinha a vida torta, atrapalhada, negava a Deus, mas não percebia que aquele que tem a vida torta, Deus quer salvar, limpar, transformar, edificar, retificar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Louvado seja o Senhor. Isso é graça. Presentear aquele que não merece,
Pela própria admissão, Paulo era um culpado de quebrar os mandamentos do Senhor como blasfemo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele falou mal, ele difamou o nome de Deus. Atos 9:4. Ao fazer isso, ele falhou em amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Quando é ensinamento de Jesus, amar o Senhor de toda a tua alma, de todo o seu coração, de todo o seu pensamento, toda a sua vida, amar acima de todas as coisas. E quando Paulo fez isso, irmão, quando ele deixou de amar os outros, quando nós deixamos de amar o outro, nós negamos o amor de Deus, nós negamos a existência do Senhor. Quando o seu ensinamento, a lei do Senhor nos pede para amar o próximo como Deus nos amou, como a si mesmo, como Cristo nos amou, louvado seja Deus. Paulo não entendia o que era isso, irmãos, e ele se tornou um blasfemo diante do Senhor, louvado seja Deus, como perseguidor, insolente, alguém que era culpado, não posso falar essa palavra aqui, irmãos, de tirar a vida do outro, melhor dizendo, de assas, ele era culpado daquilo. Ele era culpado de fazer isso com as pessoas, o ódio, o ato indizente de crueldade com o seu semelhante. Paulo fez isso, irmãos, em nome de Deus. Você imagina uma pessoa dessa, nessa situação, no país em que nós moramos, irmãos, a própria delegação de onde nós moramos, a própria Constituição condena, imagina Deus. Paulo fazia isso. Aos meus olhos ele não tinha mais jeito, aos seus olhos ele não tinha mais jeito, era alguém que merecia sumir daqui e ser pago com o mesmo que ele fez, mas Deus olhou para ele e disse que ele merecia o perdão. Irmã, irmão, não sei o que você fez, o que o seu filho fez, o que você fez, mas tenha certeza, todos nós, irmãos, temos o perdão se formos adiante do Senhor. Nós não merecemos ser perdoados, mas a graça de Deus se estendeu, e esta noite a graça de Deus está se estendendo a nós, está se estendendo a você, o seu filho, o seu marido, ao seu esposo, à sua família, ao seu amigo do trabalho, o seu patrão. Perdoe, louvado seja o nome santo do Senhor. Perdoe, precisamos perdoar, irmãos, louvado seja Deus. Todos nós, louvado seja o nome santo do Senhor. Antes de sermos muito duros com Paulo, precisamos ver e olhar para perto de nós, como nós estamos. Quantos que talvez estão lotando igrejas? Eu estava conversando com o Bruno e ele me disse: olha, tem uma mensagem aí que você está pregando e uma pessoa te criticou duramente, né, Bruno? Não só a mim, irmãos. Eu olho para os vídeos, o irmão Samuel postando para chamar para a igreja, não só ele, mas os demais irmãos que congregam aqui, grandes pessoas entram nos comentários e fica chamando de todo tipo de pessoas. Nós, irmão, nós temos famílias, nós temos filhos, chamando e falando um monte de coisa, nos acusando. Para que fazer isso? Diferente de Paulo, se essas pessoas que vai lá nos comentários e xingam os irmãos que pregam a palavra de Deus, e falam coisas, e acusam de coisas, e tiram sarro, faz piada. Se ele tivesse uma ferramenta na mão, irmão, ele agredia, ele causava algo contra a vida do irmão. Eu tenho certeza que sim, irmãos. Que diferença você tem de Paulo, você que faz isso? Que diferença eu tenho de Paulo quando eu odeio o meu irmão? Que diferença nós temos de Paulo, irmãos, na vida do passado? Que diferença temos? Mas o Senhor nos perdoa. Nós perdoamos, o Senhor também, louvado seja Deus. É claro que nós precisamos olhar para esta vida, irmãos. Somos tão culpados quanto Paulo. Também nós não temos nada em nosso passado para nos orgulhar. Nós não temos nada no nosso passado para nos orgulhar. Nós temos do presente não para ter orgulho, mas para falar: eu tenho o Senhor. Talvez na sua casa há só problemas, há adversidades, há desânimos, há fofoca, a mentira, a falsidade, a hipocrisia, há adultério. Mas se você se arrepender hoje, a mão do Senhor está estendida a você, o braço do Senhor está estendido a você e a mim, em nome de Jesus. Sinta-se perdoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Tem misericórdia para nós, irmãos. Louvado seja Deus. O momento maravilhoso de arrependimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quanto de nós, irmãos, quantos maus nós já fizemos para as pessoas, ou talvez ainda fazemos,
Se recebemos o mal, irmãos, não devolvemos o mal para o outro. Nós lembramos o que Deus fez por nós, em nós, a partir de nós, o seu trabalhar sobre a nossa vida. A vida de Paulo, segundo a Bíblia, reflete a nossa. Todos os nossos pecados perdidos estão cegos para a convicção do seu destino. Nós temos que entender, irmãos, que o Senhor está trabalhando sobre a nossa vida. Eu não sei, talvez alguém veio aqui esta noite para ouvir a palavra e a sua casa está de ponta cabeça, você se desentendeu com seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com o vizinho, mas em nome de Jesus a minha oração é para que você se arrependa agora, e quando você se arrepender, lembramos de Jó, irmãos, quando os três amigos de Jó ficaram com ele 7 dias, rasparam suas cabeças, rolaram na cinza, ficaram nu para sentir a vergonha, a dor, o sofrimento de Jó. Eles aguentaram 7 dias e depois dos 7 dias eles se levantaram contra Jó. Talvez, irmãos, você está aqui esta noite e alguém se levantou contra você. A Bíblia diz, irmãos, que Jó foi acusado de ser adúltero, Jó foi acusado de ser um ladrão, Jó foi acusado de ser um mentiroso, um profano, Jó foi acusado de roubar o dinheiro das viúvas, porque naquela região ele era o homem mais rico de toda a terra, melhor dizendo. Irmã e irmão, talvez você está atravessando este momento, louvado seja Deus. Então Jó olhou para os seus irmãos e deixou eles embora. Eles destruíram aonde alguém deveria levar o perdão, a bondade, a misericórdia, não aguentaram, irmãos. 7 dias eles foram embora. Jó esperava que os irmãos dele, os amigos dele pudessem abraçá-lo, mas aguentaram só 7 dias e foram embora. A Bíblia diz lá no versículo, ou melhor dizendo, no capítulo 42 em diante, vai dizer assim: e quando Jó orava pelos seus irmãos, pelos seus amigos, o Senhor mudou a sua história. O que significa isso? Eu não estou aqui vendendo promessa através da oração, não. Estamos dizendo aqui pela luz da palavra, que quando nós oramos, irmãos, tem 3 verdades sobre a oração daquele que ora pelos inimigos. Primeiro, que ele está salvo pelo sangue vertido na cruz. Segundo, porque a misericórdia está no teu coração e a compaixão. Terceiro, porque ele vive a vida de Cristo e a vida de Cristo é a cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. É negar-se a si mesmo, é ser obediente à palavra do Senhor. E estas 3 verdades precisam estar no meu coração. Essas 3 verdades precisam estar no vosso coração. Quando Deus age sobre a nossa vida, é quando reconhecemos como a mulher cananeia que somos miseráveis e que comemos do Senhor aquilo que Ele quer dar para nós. O Senhor quer salvar você, o Senhor quer edificar a sua casa, o Senhor quer edificar a sua família, o Senhor quer restaurar o seu casamento, mas precisamos descer alguns degraus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Reconhecer que Ele está sentado no trono ainda, e que Ele não perdeu o teu trono e jamais perderá. Ele reina para sempre, Ele é gloriado para sempre, Ele é vitorioso para sempre, Ele é majestoso para sempre. O manto de luz está sobre Ele, e se você e eu quisermos esta noite, este manto de luz cobrir a mim e a você. É graça, tem graça para você, tem graça para o teu marido, tem graça para o esposo, tem graça para os filhos, tem graça para a igreja, tem graça para aquele que não é crente, tem graça para aquele que não profere a mesma fé que a sua, tem graça para os irmãos de todas as denominações, e ela está caindo aqui. Por quê? Porque não é minha graça, é de Deus. A graça não é de uma placa, a graça não é de uma denominação, a graça é de Cristo Jesus, e ela veio através da cruz do Calvário. A água da vida está jorrando do trono do Senhor, e ela flui da cruz de Jesus. Não é minha, não é nossa, não está sob o meu poder, está sob o domínio do Senhor, e está alcançando a tua família, os teus filhos, a tua casa, o teu casamento, a tua igreja, o teu trabalho, a tua rua, o teu patrão, o teu vizinho, e até aquele que te odeia. Em nome de Jesus, igreja, louvado seja Deus. Deus vai instituir alguém aqui, restituir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha, louvado seja Deus. Talvez como Timóteo, para encerrar essa mensagem, você veio aqui assim, não sei, talvez sem força, desanimado, mas confesse agora: Senhor, eu vou sair daqui animado pela Tua palavra, eu vou sair daqui revestido pela Tua palavra, eu vou sair daqui entendendo, graças a Deus, o Senhor me salvou, e esta graça está abundando, esta graça está derramando, esta misericórdia é infinita, e tem graça para todos nós. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Senhor. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.